Começou? Começou! Olá! Boa noite, não, boa tarde, né? Que agora são 18 horas, então é boa tarde. Mas se você está assistindo isso em outro horário, outro dia, bom dia, boa tarde, boa noite para você, não é verdade? Agora estamos iniciando. Olha que coisa contraditória, né? Que coisa meio libação. Estamos iniciando e terminando ao mesmo tempo. Estamos iniciando a última live. Então é o último momento, fechando esse ciclo, que é o libação e que é o workshop Pedaço de Liberdade. Então, nós estamos no nosso quarto encontro e último, onde a gente vai poder falar, né, e desenhar melhor, explicar para vocês, né, um pouco desses bastidores e curiosidades que a gente tem, de como que foi conceber toda a parte de desenho de cena, cenografia, figurina, maquiagem, um pouquinho, né, de iluminação do espetáculo Libação, né, que é hoje, né, dia 14, no domingo, estão assistindo o último dia de exibição, então a gente vai falar um pouco mais desse processo. Estamos aqui com todo o elenco do espetáculo, e, né, eu, Ale Carneiro, sou ator e proponente e cenógrafo do espetáculo, e o Mara Damasceno, que é atriz e diretora, Alexandra Fione, que é ator, e também está, né, por trás de toda a concepção do workshop, e Bertrand Leal, que é nosso ator e nosso sonoplasta. Então, nós quatro concebemos, né, em forma coletiva o Libação, e agora estamos aqui no workshop Pedaço de Liberdade para poder terminar de falar para vocês sobre esse processo. No workshop que teve na quinta-feira, dia 11, né, que foi o terceiro encontro, a gente falou um pouco desse processo de concepção da primeira metade do espetáculo, né, que são aquelas 3 primeiras cenas, e agora a gente vai finalizar falando do restante, né, e contando mais algumas curiosidades, até porque a gente já reafirmou em outros momentos que a gente acha muito interessante poder aproveitar desse projeto para poder mostrar os bastidores, mostrar esse processo de como que é feito, né, essas experiências que a gente vive e que a gente faz para poder chegar nesse resultado final, que chega até você quando você está assistindo, mas que o processo é muito rico e muito interessante e, né, muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de estar participando, de estar entendendo como que isso se dá. Então, boa tarde, amigos queridos. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Bom domingo. Vamos começar para poder terminar. Você viu? Eu tô até sem palavras depois dessa abertura toda aí. A Lacrei ficou numa cara de dúvida na hora que você falou. O Bertrand congelado nesse olhar de questionamento, indagação. Para nós é muito rico, é quase uma performance. Está na performance, realmente, do workshop. Eu posso tirar meus óculos para vocês verem que eu tô com um olho de salmão. Assim, ó. Que salmão Mas a gente escuta, mas o frame do seu rosto é um questionamento, é uma indagação, é uma dúvida. Você pode até tirar, mas pra gente ele continua de óculos. Então, assim, entendeu? Mas a gente gosta muito, a gente enriquece bastante. Até porque essa grande, retomando agora o processo, essa grande miscelânea de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, de várias coisas, estáticas ou não, foi o que, né, concebeu e, no final das contas, gerou limitação, né? Acredito que eu consegui fazer um belo link agora, nesse nosso presente momento. Excelente. Respeito, a GNT me chama. Então, a gente pode continuar e a gente pode ir para a grande cena do espetáculo Libação, que gerou grandes dúvidas, questionamentos, igual essa cara que o Bertrand tá agora, que foi a cena do lixar. A cena de Deus intoxicando. Olha, praticamente uma epopeia. Olha, foi uma loucura nas nossas. Sempre tem aquele momento, né, crucial do espetáculo, que é meio calcanhar de Aquiles, meio questionador, meio assim, instável. Eu acho que a gente tem que começar falando da inspiração daquela cena, de onde partiu a ideia. É muito bom a inspiração, só que até chegar no resultado final. Tá, Alexandre. Bom, aquela cena a gente surge do esotérico. Ela conseguiu sair só porque Dionísio baixou na gente, assim. Não, brincadeira. A inspiração da cena é de uma reportagem da BBC que eu tinha lido. Aí tá a pegada do esotérico mesmo, né? Que a gente já falou assim, como que as coisas iam caindo pra gente, a gente trazia como referências, né? Para dentro do
do espetáculo, né? Do nada apareceu essa reportagem para mim da BBC de Londres, né? Mas só que na verdade era a BBC aqui do Brasil. Estava traduzido e tudo. A reportagem era o seguinte: era uma artista plástica que ela começou a fazer uma escultura de um projeto que ela denominou Adão, o primeiro homem. E essa escultura era feita com materiais de conchas, né, de molúsculos. Eram as conchas desses molúsculos que ela pegava, que ela morava num lugar praiano e tal. E aí ela começou a passar muito mal conforme ela foi fazendo essa escultura. E ninguém descobria o que estava acontecendo com ela. Ela passava muito mal, ela começou a ficar muito debilitada, muito mal mesmo e tal. Até que um dia conseguiram descobrir que o material que ela estava usando nessa escultura era o que intoxicava ela. E aí eu trouxe para dentro, né, das nossas discussões, falando assim: olha, gente, porque a gente estava sempre nesse lugar, né? Temos liberdade, não temos liberdade, o que cerceia a nossa liberdade, né? A gente chega numa filosofia grande, assim, de falar: e se Deus, quando criou o ser humano, ele morreu? Por isso a gente continua penando sempre nessa labuta de sociedade que a gente construiu, nessa vida toda que a gente está, né? Então essa foi a inspiração da cena, né? Como que a gente traz essa cena para dentro do espetáculo, né? Isso é a inspiração. A forma como ela foi trabalhada para dentro do espetáculo, isso aí a gente quebrou a cabeça, assim, era um grande limbo nosso, né? Trabalhar essa cena, assim. Como que a gente ia transformar essa ideia? Deixa eu só colocar o Bertrand no mudo aqui. Como que a gente colocava essa ideia para dentro do espetáculo, né? Como trazer essa essência, essa meio que viagem, assim, né? Se Deus criou a gente, ele se intoxicou e morreu. E por isso que a gente está na Terra penando dessa forma, assim, né? Essa foi a inspiração da cena. E aí, quando eu trouxe para a galera, né, para os outros atores, para a própria Ilmara, a gente o tempo todo quebrando a cabeça. E agora? Como que a gente vai trazer isso, né? Como que a gente vai trabalhar isso? E acabou virando o que virou essa ideia de construção que, na verdade, chegou no lugar de crítica à religião, né? A gente acabou chegando nesse lugar de crítica a essas figuras religiosas que tentam tapar buracos, né? Que falam em nome de um Deus muito, como se diz, Deus muito certo, né? Que dita regras, né? Essa galera que dita regras e tudo mais, mas que faz totalmente o contrário, né? Dentro da sociedade. Então, como que a gente trazia isso para a cena e ao tempo todo essas figuras religiosas tentam apagar essas manchetes, essa hipocrisia, né? Que a própria religião, né? Quem está por trás da religião traz, né? Sim, acredito que era muito essa questão mesmo de tipo assim, né? A premissa do que o Alexandre queria era isso, era essa pessoa, esse Deus, esse artesão, que ao conceber, tentar criar alguma coisa, ele intoxica com aquilo, com aquele material que está sendo dito. Então, o que para a gente poderia ser esse material que traria esse problema, né, para essas pessoas? Então, gerou muito essa questão das notícias, dessas manchetes, não deixavam claro que essas pessoas, por mais que fossem líderes religiosos, que elas trabalhavam, né, de uma forma que não era certa, ou que elas tinham coisas contraditórias dentro seu desenvolver religioso e tal, e que a gente tinha essa questão, né, do enunciado da matéria, e esse objeto sendo que era esse grande isopor com essas notícias, e eles tentarem a todo momento lixar para tentar apagar e tirar o registro dessa notícia, mas assim, né, até tirar, eles meio que já estão intoxicados com aquilo, como que eles já estão, né, afundados, né, nessa própria hipocrisia, né? E meio que tá escancarado, tipo assim, agora depois que essa informação tá no mundo e tá exposta, todo mundo sabe desses erros, não tem jeito mais, todo mundo tá sabendo. Então, assim, eles meio que caem nesse desespero de tentar sair, mas não adianta muita coisa. E uma coisa interessante, trazer curiosidade da Titia para vocês, é que a gente sempre fez a questão do lixar o isopor, lixando o isopor direto, até porque a gente gostava da questão estética do isopor ser lixado, porque tinha aquela questão, o isopor gera quase que uma fumaça, né? E a estrutura dele se solta muito, então esteticamente gerava um efeito que a gente achava muito bacana
esteticamente, graficamente, com a fumaça e com a luz. E aí a gente foi e pregou as notícias em volta do isopor, porque né, a gente queria ter essa coisa de lixar. Menino, na hora de lixar essa notícia pregada, ele não lixava, ou não lixava direito, não era esteticamente da forma que a gente queria, porque como tinha a camada do papel, lixava, gerava a bagunça e a sujeira do papel, só que não fazia esteticamente igual o isopor liso faz. Então a gente ficou, tipo assim, né, pensando, gente, tipo, né, essas coisas que na ideia acontecem na hora, assim, torna outra coisa, assim. Mas mesmo assim, eu acho que ele que trouxe uma coisa interessante pra gente e tal. E a gente também tinha muito essa questão de falar dessa questão religiosa, mas de não meio que tentar criticar diretamente uma só, ou colocar nesse lugar. Não apontar para um tipo de religião, né? A gente apontava muito mais para os seres humanos que estão por trás disso, né? Que usam a religião para ditar, de certa forma, né? Uma maneira de agir, ou de criticar, ou de, né, apontar o dedo para pessoas, né? Mas que no final das contas faz totalmente o contrário daquilo que prega, né? A gente está muito mais no lugar dessas figuras que usam a religião para e que no final das contas não fazem aquilo que prega, né? Aquilo que está usando, né? Como forma, de certa forma, também, né? De cercear a sociedade, assim, né? De impor limites entre as sociedades, né? Porque é isso, era mais criticar esses lugares de líderes religiosos do que a própria religião, né? Até porque a gente cresceu, né? Dentro disso, né? Inclusive, nós somos religiosos, de certa forma, acreditamos em algo, né? Então, assim, a gente também entende que também não é total, também não é, né? Tipo, a gente não quer criticar tudo. Existe, assim como todas as coisas boas e ruins, a gente queria criticar esse posicionamento dessas pessoas nesses lugares de liderança e de orientação, e que mesmo assim caíam nesse local de aproveitar esse poder para poder tirar a liberdade das pessoas, ou para poder ditar, né, o que local que elas são livres, ou que pode ou que não pode. Então, assim, tinha muito essa questão. Quando eu trouxe a notícia, assim, para mim, assim, ficava muito nesse lugar mais filosófico da coisa em si, sabe? Tipo, muito mais nesse lugar desse mito da criação, desse ser com poderes, né? Que é o onipresente, onisciente, ou não sei lá o quê, que cria tudo isso, né? Ele estava muito mais nesse lugar, assim, né? Não específico em que cada religião acredita em cada deus, assim, né? Quando você trouxe, eu pensei muito nesse lugar mesmo, assim, na verdade, da religião, né? Das instituições religiosas que intoxicam e matam as pessoas pelas intolerâncias, né? Enfim. E aí, na hora de pôr em prática, de pôr na cena, a gente começou até a fazer essa discussão, né? De como colocar essa questão das religiões intoxicando as pessoas. Só que como os personagens já estavam definidos mais ou menos, né, na nossa cabeça, dessa estrutura desses opressores que seriam nessa cena, então, na verdade, a gente tinha que inverter, né? Isso é um vexame, uma intoxicação de Deus, do criador da sua criatura, né? Essas malvadezas e essas coisas que as pessoas fazem dentro dessas instituições, né? Então, sim, inverte um pouco o sentido, mas não perde a coerência da questão, né? No caso da artista plástica, a criadora se intoxicando pela criatura que ela estava construindo, compondo. E aí, a partir desse questionamento, né, dessa provocação que o Xande trouxe para nós, desse lugar, né, que Deus intoxicou com a sua própria criação, que somos nós, os homens. E se intoxicou como? A partir do momento que o homem, dentro da instituição religiosa, provoca essas repulsas, isso é uma intoxicação, né? Que, de certa forma, também recai sobre eles, que vai pesar, né? A gente espera que isso pese sobre essas pessoas também um dia. Para mim, ficou nesse lugar essa cena, assim, né? E esteticamente, pensar ela com a coisa de lixar o papel para provocar essa intoxicação era meio que apagar essas notícias, tentar camuflar esse lado podre da coisa, e nesse camuflar, nesse tentar apagar, as próprias pessoas vão se intoxicando e morrendo ali com o peso da cruz, né? E aí vem a questão da iluminação para essa cena que compunha esse corredor que formava a cruz ali dos meninos. É outra imagem também para mim belíssima e fortíssima que Libação tem.
dentro, né? Sim, a sonoplastia, ela entra em acordo com isso, Sim, né? sim. Por mais que eles lixam e tentam apagar, o som, ele preenche a sala, né? O som é dito ainda das próprias notícias, né? Vem quase como uma coisa assim, Deus está falando, apesar de vocês estarem tentando apagar, Deus está falando, vocês estão fazendo, né? As coisas, né? Ele tá lendo essa notícia, né? Deus tá lembrando dessa que vocês fizeram, né? Você pode até achar que as pessoas podem esquecer, que vocês vão apagar, mas, né, de certa forma, ele não esquece. Até porque ele tá ali lendo o que você fez e tal. E aí tinha essa coisa dessa experiência que a gente teve de ir pro estúdio do Bertrand para poder, né, criar essa voz off, criar esse áudio, né, que fala por cima. Que foi bacana pela experiência. E também a gente percebeu que tinha essa coisa desse tom, dessa voz off, que a gente não sabe onde que vem, essa voz meio que grossa, e que fala devagar, e que preenche esse espaço e tal, que a gente estava fazendo. Essa coisa meio etérea, né? Tipo... Sim, essa coisa etérea. E a gente fazendo esses 3 monges, esses copos pretos, meio que quase que flutuando por esse local e tal. Então, assim, uma coisa que era interessante pra gente e tal também. Uma coisa, assim, que, lógico, assim, né, bem distante, a referência, assim, bem lúdica, bem distante, mas foi uma coisa que talvez ajudava, que eu mostrava para os meninos muito, que ele era um pouco referência para essa e talvez para o final, para Yumara, que foi o clipe de uma música da Madonna, que tinha essa questão dessas figuras religiosas, dessa coisa dessa túnica preta que vai andando devagar, dessa coisa dessa voz off que fala, desse ambiente. Então isso também ajudava a gente bastante nesse pensar dessa cena. E uma coisa que a Mara falou, essa questão da iluminação, né, que foi o iluminador Alan Lourenço que concebeu, né, e executou para a gente essa iluminação no dia da gravação e tal, e que a gente percebeu também que mais uma camada, além do cenário, além do figurino, da maquiagem, além da sonoplastia, a iluminação era um local que quando a gente viu, né, e pela logística, é uma coisa que você vê só na hora de gravar, que você vai pro palco com a estrutura da iluminação, né, para poder gravar, que a gente viu realmente a mais potência ainda, e que a gente até comentou, acredito, no primeiro encontro, o Alexandre falou muito disso, que o espetáculo sem a luz, ele é outra coisa, ele perde muito, porque parece que, de certa forma, o que a gente criava e concebia em questão de movimentação, de figurino e de cenário, era meio que pensado que não, isso mais a iluminação vai criar uma potência muito grande, ou vai trazer uma estética que vai preencher muito grande. Então, essa questão dos focos bem desenhados, dos corredores, a questão do desenho da fumaça que vai construir em cima da luz, né, para a questão da panela, da Yumara, da fumaça da panela, ou para criar essa coisa estranha, essa neblina desse lugar, desse limbo, né, que a gente meio que, no momento foi se formando ali. Eu acredito que a iluminação potencializou demais essas imagens, esses quadros, para o que a gente queria passar, né, para as pessoas. A iluminação dá toda uma carga dramática, né? Dá um peso muito grande, principalmente por ser luz quente. De uma luz que ela é a pino, né? Então ela forma muita sombra. Tem essa coisa desse peso dramático, né? É quase, tipo, parece um pouco até aquela estética. Vamos lá, eu tô chutando, mas não é porque não é a minha praia. É aquela estética alemã, né? Daquele expressionismo alemão. Uma coisa assim. Pega um pouco, assim, né? Se for pensar, assim, eu acho que não chega tanto no expressionismo porque a gente não brincou muito com a caricatura das coisas, né? O expressionismo na interpretação ele é mais caricaturado, né? Mas se você pensar na imagem em si que a gente traz, ele traz essa coisa um pouco mais sombria, assim. Não é tão sombria, porque o Alan, ele acabou usando cores, assim, né? Ele trouxe bastante cores, a gente não brincou só com a coisa do branco, do amarelo, né? Só chapar e sombras em específico, mas ele trouxe também essa coisa das cores, o vermelho aparecia bastante, tinha horas assim que tinha uma pegada meio roxa, ficava sombrio, mas não era tão no lugar do expressionismo alemão, assim, porque talvez do expressionismo alemão a gente teria que ter trabalhado um estilo de interpretação para chegar naquilo ali, que é uma interpretação mais caricaturada, assim, né? Que se traz, né? Posso estar falando besteira também, Omar, me ajuda aí. É por aí mesmo. É isso mesmo. Essa pegada do filme Nosferatu, os primeiros filmes do Drácula, tá mais nesse lugar, assim. Se
Se for pra A década de gente é 80, muito bonita, né? Então, assim, a gente teria que ficar mais feia pra poder trazer talvez essa estética, essa vibe. se for pra década de 80, você tem até o filme do Batman, do Tim Burton, que é tipo um filme expressionista alemão fora de tempo. Sim, sim. Assim, bonita a gente não ficou em momento nenhum, né? Porque teve um problema da maquiagem, nossa, Sim. que acabou Que a virando gente é uma coisa maravilhosa. interessante, né? Na Ah, coisa, assim, Tá. né? eu acho bonito, isso aí não tem disso, não, hein? Lindos estamos. Não, é porque Ah, ela fala que gente, tá uma coisa da bonita, que a maquiagem maquiagem dela que tava foi estragada assim, e né? derretida. A maquiagem, na verdade, acho que é porque a gente colocou ela ali na hora. A gente não fez essa coisa da máscara com a maquiagem. A gente testou a maquiagem, mas a gente não testou a maquiagem Mas com não a testou, máscara. E aí vocês transpiraram muito, né? Porque a máscara abafa a pele. E os movimentos de tirar e colocar a máscara acabou borrando a maquiagem. E eu acredito que, na verdade, o borrar para mim não era o problema. O problema foi a luz estourar e a gente não conseguir definir, ver essa maquiagem. Aham. Porque Sumir, né? sumiu a luz ali, né? Não sei se questão de luz, questão do ISO da câmera, como que ficou na questão da filmagem, né? Aquilo que eu falei da outra vez, que o audiovisual, a gente está nesse processo ainda de aprender, não é nossa área, não é nosso lugar. Aham. Então, essa parte pecou, faltou, que foi encaixar essa maquiagem nessa iluminação com esses movimentos de tirar e colocar a máscara, né? Porque a Sim. gente tinha testado as maquiagens, mas nós não testamos as maquiagens com pôr e tirar as máscaras e com a questão da luz ali para a câmera. E até o borrar, assim, acabou virando um elemento interessante, assim, né? Se É, a o borrar gente não me conseguir incomoda, levar não para me o incomodou. palco, né? A coisa como ela vai se transformando conforme as cenas vão acontecendo. E, Assim. né, eu me O senti único o ruim próprio realmente é o estourar e quando a maquiagem saía por completo, que aí tinha que retocar, né? Isso foi uma coisa que, ainda bem que foi o gravado, que dava tempo da gente pelo menos dar uma preenchidinha, assim. A coisa de sair a maquiagem, realmente eu não acho interessante, não. Eu acho legal o borrar, né? que retorna naquela questão que a gente falou, né? A gente tinha essa logística e essa praticidade por ser gravada e tinha as interlocuções da Ilmara. Mas é uma coisa que for para o palco, né, para fazer realmente ao vivo, é um caso que a gente tem que se pensar, porque é isso, a maquiagem vai sair, a gente não sai de cena ou não dá tempo de retocar a maquiagem. Então, assim, é um caso que a gente ficou, né, para poder pensar nessa logística da maquiagem com essas máscaras. Porque eu imagino também que esse meio que borrar, esse derreter, meio que esse meio que vai ficando meio desfigurado, esse rosto, né, borrado, eu acho interessante. Até porque como a nossa estética é toda essa coisa da estranheza, do diferente, Sim. então acredito que quanto mais feio pra gente, melhor. É mais... E traz significado também, né? Traz significado para esse por trás. Sempre quando a gente estava sem máscara, com a máscara da maquiagem, digamos assim, né? A gente estava nesses papéis de oprimidos, né? De certa forma, que recebiam as truculências ou as violências, né? E como, sei lá, se a gente pensar isso aqui, eu estou pensando agora, hein, galera? Conforme vai passando, a forma como as cicatrizes aparecem, né? De certa forma, essa maquiagem seria uma cicatriz disso, né? Como vai desfigurando as pessoas que vão sofrendo isso, conforme é tanta violência, tanta coisa, tanto cerceamento de liberdade e tudo mais, né? Como que isso transfere para o físico, né? Fisicamente, não só psicologicamente, né? Também isso aparece, né? Porque é tudo interligado, nosso corpo é interligado, né? Não é separadamente do resto, assim, né? De certa forma. Sim, acredito até que se a gente for viajar tipo, mais um pouco ainda, essa questão, tipo assim, talvez essa máscara maquiada, esse não, tipo assim, se sofreu uma de tolera liberdade, você, não, mas tá tudo bem, não, tá tudo bem. E aí isso vai virando tanto que uma hora você fala assim, não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem, essa máscara de socialmente tá tudo ok, acabou, caiu, não, peraí. Agora você vai ter que me engolir e escutar, porque não aceito mais. Não tem muitas, acho que muitas camadas e muita subjetividade nesses processos todos, até que a gente não imaginava o que foi acontecendo durante todo o processo de fazer o espetáculo, né? Então, e aí, mais uma vez, a questão da luz era muito importante para a gente, tipo, do fazer e potencializando esse tipo de coisa. Acredito que a luz vermelha mesmo na cena do tiro dá mais um elemento que potencializa muito aquela situação e tal, porque tem esse lugar do sangue, do perigo, né, do pare, da polícia, e de muita coisa ali tá naquele. Apenas uma luz vermelha trouxe muita coisa ali para aquela cena e para aquela situação. Então, acredito que
Isso foi muito bom, potencializou demais, e acredito que, igual, novamente, ele presencialmente, essa iluminação, acredito que traz mais uma potência maior ainda para quem assistiu o espetáculo, né, presencialmente. Então, isso é muito importante para nós. E aí, a gente, né, vai para a cena, abafa, a cena assim. Abafa! Abafa! Fala ali para nós, então, já que o Chad falou da inspiração da cena do lixar lá, fala pra gente dessa sua, então. Então, a cena da Beth, eu gosto muito, que é, né, que é e não é um alívio cômico, porque acredito que sim, né? Acredito que dentro do processo que a gente foi fazendo, cada um foi dando propostas e percepções do que queria fazer. Essa coisa meio que da apresentadora também de programa matutino surgiu também lá naqueles processos de inquietudes que a Elmara trouxe para a gente lá do começo. Então, assim, eu tinha mais ou menos essa ideia dessa apresentadora, só que ela era meio... não estava tanto com tanta potência assim, não estava tão bem pensada, mas era... E aí a gente foi conversando e tal, e aí a gente foi vendo que durante o processo de imaginar essa cena, meio que ela era a única cena que tendia para o engraçado. E aí a gente até ficou assim, de certa forma até é importante, né? Talvez até, né? A gente tá dando meio que porrada desde que o espetáculo começou, e ele é sempre tenso, muito tenso, então talvez essa cena ela dá esse alívio, ela traz essa coisa mais... um pouco mais tranquila do que as outras, né? Mais ou menos. E aí foi interessante, porque a gente meio que, né, dentro dessa coisa de localizar ela dentro dessa ordem de cenas, ela ficou meio como penúltima. Então, assim, meio que a gente vem, né, dando porretada, e de repente é uma coisa que dá um mini respiro, mas aí vem pro grande final, que aí é uma porretada final. Então, criar esse balanço, mas que no final das contas, acredito que não fica alívio cômico, porque se gera alguma graça na pessoa, ela fica meio que tensa ou com vergonha de rir, ela não sabe até que ponto ela ri, ela não sabe até que ponto, sabe? Aquela coisa assim, rir pedindo desculpa, ou rir meio que com culpa, não sei, ela gera essas coisas, e aí tinha essa questão também de trazer essa receita, né, da feijoada, só que dentro desse discurso, desse texto, a gente trazer essas questões que geravam, né, alguma crítica social, a gente meio que deixava mais explícito, de uma forma talvez mais tranquila, essa crítica. Então, meio que quase como se sempre era um tapa com luva de pelica. Então era meio que um morde-a-sopra. Na verdade, para mim, ela não é um alívio cômico, porque o texto em si é muito pesado, né? Mas ela conta, mas o texto ela dá um respiro, ela, na verdade, para mim é a cena que quebra um pouco a sequência de cenas que vem, porque ela quebra em estrutura também, né? Pela trilha, pela estrutura que a gente coloca você. Então, é uma cena que quebra aquilo que está sendo imposto desde o início, mas é uma quebra onde as pessoas vão rir de um desconforto ali, porque o texto ele é pesado, ele é um texto de crítica social bem forte também. E, na verdade, a feijoada, né, toda a questão da feijoada, de por que tem um porco em cena, de por que é libação, meio que a gente está falando dessa mistura sangrenta de coisas que acontecem na nossa sociedade, né? Desses itens de violência e barbárie que acontecem todos os dias e que a gente vê no noticiário e que se misturam com programas de culinária no meio da manhã e ao mesmo tempo as pessoas comemoram e sambam enquanto tudo está acontecendo, né? E o lance para a cena final, que é a feijoada em si, é o gancho disso, porque até então o que eu venho fazendo, né, a minha personagem faz durante toda a cena é preparar esses ingredientes. E esses ingredientes nada mais são, né, a questão de ter a linguiça, de ter a cabeça do porco, de ter a cebolinha, de ter a cebola, nada mais é uma figuração, porque os ingredientes para mim são essas críticas sociais que tem dentro do texto de vocês o tempo inteiro, né? Na verdade, o grande ingrediente dessa feijoada, ele é, na realidade, essas críticas sociais, essas violências que existem na nossa sociedade perante o preconceito, perante essa intolerância que a gente vive, né? As questões que nos cerceiam de uma liberdade.
Então, os ingredientes dessa feijoada que vai ser comida no final, ele tá desde o início do espetáculo sendo dadas, só que agora vem em forma de uma receita, né, que quebra isso. Então, eu gosto da cena, eu acho uma cena também bem forte, bem marcante, mas é porque é a cena que desestrutura o espetáculo. O espetáculo tá vindo ali numa constância. Então, ela sai totalmente, assim, né? Ela parece que ela fugiu. Mas se bem que entra na nossa... Ela entra na nossa ideia do fragmento, né? Da coisa do espetáculo todo ser fragmentado. Porque se a gente for pensar como um todo, a gente tem as ligações através dessa ideia, né? Acho que, se eu não me engano, no segundo ou no primeiro workshop, eu falei desse lugar seu de fazer a comida, né? Das ações que você trazia, muito nesse lugar de quase um anúncio da cena que vem depois, né? E essa cena meio que ela dá um link no que vem pós a cena, né? Ela traz, ela puxa um pouco o que já aconteceu, né? Essa personagem sua que vai cortando os ingredientes, e ela dá um link para a cena final, assim, né? E justamente ela entra nesse lugar que a Ilmara falou, que é essas notícias de manhã, que é tudo muito lindo, muito bonito, depois de uma grande violência, depois de um assassinato, né? A gente trabalhou com... Assim, não sei se vocês lembram, né? Mas quando a gente foi falar sobre os mecanismos que cerceiam a nossa sociedade, a mídia estava entre um deles, né? A mídia aparecia como um desses como se diz, totem? Não. Sei lá, essas instituições, né? Que, de certa forma, fazem parte dessa construção da barbárie que a gente vive, né? Como sociedade, né? E que, ao mesmo tempo, ela te inebria, assim, né? Ela te joga uma informação ali e te inebria com um bando de coisa que te deixa meio dormente conforme essas coisas, né? A gente pode ver, hoje em dia é meio difícil a gente pegar uma notícia e a gente ficar muito chocado com ela, porque é tantas notícias que vêm, ao mesmo tempo vem uma outra coisa para tentar aliviar aquilo, e é tanta informação ao mesmo tempo, né? Que, de certa forma, tem um colega lá na UNB que ele trabalhou sobre isso, como que o terror aparece nas notícias nossas do dia a dia, né? Como que a gente morre de medo de filme de terror, mas não morre de medo de um massacre que acontece, por exemplo, sabe? E que acontece, parece que todo mês tá rolando algum, né? Assim, de violência e tudo mais. É uma cena, para mim, também, que eu acho ela sensacional, assim. O alívio cômico tá na figura do Alessandro. De certa forma, assim. Mas eu gosto disso, assim, e justamente vocês falaram, tipo assim, igual, vamos supor, igual tem, sei lá, Balanço Geral. Gente, é um programa que é a tarde inteira crime depois de crime. Tudo bem que eles têm que ser anunciados, eles têm que ser mostrados, para poder mostrar quem tá cometendo crime, né? Poder fazer justiça, né? Através da notícia. Mas é assim, gente, é a mesma coisa daquelas tardes, você ficava lá com o programa Mulheres, que cada hora tem uma coisa, é isso, a pessoa sentada em casa, comendo um bolo, esperando café, e ela tipo assim, ai, mas agora viu o quê? Vai ser um sequestro? Vai ser uma invasão na favela? Vai ser um tiroteio? Vai ser o menino que namorou com a menina e aí não aceitou o namoro e matou ela? Não é assim, você fica um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, e aquele jeito que assim, fica espizinhando, e meio que estica a notícia e volta, e mostra o cara, e a mãe chorando, entrevista o irmão da vítima, e mostra e remostra, sabe? Meio que um sensacionalismo em cima do clima, em cima dessas coisas, em cima dessas coisas horrorosas, em que é meio complicado, porque, de certa forma, por mais que isso seja uma notícia, né, ele também está naquele lugar meio que quase que está um entretenimento. Seja todo dia, toda tarde. Então é um pouco complicado. Mas eu discordo, Ale, porque não é uma notícia, é uma não notícia. A partir do momento que você noticia a morte de alguém, depois você passa por um esquete de humor, que é mais ou menos isso. Tipo a naturalização da barbárie, é um instrumento de naturalização mesmo. É aquela coisa daqueles programas policiais, que eu acho que aqui no Brasil é uma tradição esquisitíssima, que é você transmitir, falar, fazer uso da dor alheia, e a verdade é essa, é fazer uso da dor alheia, porque eu já
já vivenciei esses programas aí, de ver o camarada noticiar a morte da filha da mulher ao vivo, enquanto a mulher estava vendo, só para ver a reação dela, né? Nossa, gente, eu tenho uma notícia para você. Sua filha acaba de ser assassinada, tipo, né, tipo, não com essa minha cara, mas nesses termos. Aí depois você põe um sketch humor. Ah, não, vamos falar de coisa mais leve. Então, assim, é uma não notícia. Primeiro, porque o impacto que tem uma notícia de morte, ele fica arrefecido, porque você vai estar noticiando morte atrás de morte. Ó, por exemplo, vamos falar o que está acontecendo no Brasil. 60% da população brasileira está vivendo em quadro de insegurança alimentar. A gente está tendo um problema seríssimo com saúde mental. O Brasil é um dos países que tem mais pessoas com quadro de ansiedade e depressão. A gente está vivendo um quadro de problema financeiro que não acaba mais. Mas isso aí, ninguém fala disso. Sem falar no problema ambiental. Desculpa, eu estou saindo do eixo da conversa. Se eu estiver saindo, vocês me cortem aí. Não, é isso. Sem contar nesse problema ambiental. A gente está num problema de aquecimento global. Ninguém fala disso. Não está na audiência. É muito triste você falar que daqui a uns 30 ou 40 anos a gente pode entrar num processo de extinção da espécie, por exemplo. Poxa, nossa, mas isso é muito pesado. Vamos falar de um assassinato que aconteceu aqui, que é uma só pessoa, né? E aí a gente vai tocando e coloca um quadro de humor entre as esquetes de morte, vai ficar tudo natural, tudo normalizado, é isso aí. Um fantoche de uma cobra, que é a fofoqueira, porque aí depois... Que é isso, gente, pra mim é isso. Eu não vejo qual que é a lógica de, no mesmo programa, você evidenciar crimes e, de repente, começar a virar fofoca de famoso. Eu acho, assim, uma cobra de fantoche. E que usa o chapéuzinho. Então, assim, praticamente... Uai, que isso? É quase que a gente... É o libação, o primeiro libação que ele fez. Que, não, sabe? É uma coisa, tipo, horrenda e estranha. Porque é isso, a gente faz de uma forma artística e tentando uma crítica mostrar o quão isso é estranho e errado. É tipo isso, você assiste o Libação, que é o nosso espetáculo, e você vê que realmente não bate, que as coisas geram esse estranhamento de uma moça loira de Chanel, super simpática, dando a receita de uma feijoada, e no meio disso ela dá uns tapas na cara. Você não pode achar comum quando você liga lá o Balanço Geral e fica 80 horas assistindo o Balanço Geral e achando que tá tranquilo quando vai com uma cobra de fantoche que tá com o chapéu e falando igual a Fabiola Hyper sobre os problemas, sei lá, do Caio Castro não pagar a conta. Então, assim, não bate uma coisa com a outra, são coisas estranhas e tal. Então, assim, acredito que essa é a potência da Beth, e a gente queria muito isso com essa cena, de trazer meio que no meio disso, porque eu acredito que a cena da Beth é meio que uma que a gente meio que faz a crítica direta, tipo, direto. Porque as outras a gente meio que é num gesto, é numa situação, é numa posição, é numa outra forma. Acredito que o da Beth é mais escancarado a crítica ali do negócio, né? Ela fala mais evidente, tanto que ela é silenciada a todo momento, né? Durante a cena, e ela sempre abafa. Mas é isso, né? Você bota a boca no trombone, mas depois abafa e vão pro outro, porque é isso, né? Acho que essas notícias até sensacionalistas desses programas é tipo isso, eu falo de um crime aqui. Mas agora não precisa também ficar falando muito dele não, porque dá uma abafada, porque a gente vai falar de outro, a gente pode ficar insistindo muito nele, a gente tem que voltar pro próximo, e vai gerando essas sequências e tal, e acredito que o espetáculo, né, ele usa muito dessas metáforas, né, tipo isso, olha, durante o espetáculo tem uma personagem ali que tá picotando, né, que tá picando os ingredientes a todo momento. Mas se você não presta atenção nisso, vai vir uma mulher do programa e vai te dar a receita da feijoada. Mas se você não entendeu isso, nós vamos, então, claramente na sua frente, colocar uma mulher com todos esses elementos dentro de uma panela e vamos cozinhar ela. Para você ver, para ver se agora você entende. A gente vai dando sinais, até que vira meio que quase desenhado, óbvio. Ó. Agora vamos botar ela na panela, que é para ver se você entende todas as nossas críticas a gente está dizendo desde o primeiro minuto. Então, acredito que a Beth é muito isso. Fora que é muitos memes no meio, né? Que acredito que também, de certa forma, daqui a um tempo, quando a gente voltar a assistir ou fazer espetáculo, fica também um pouco datado de mostrar o que a gente está vivendo neste momento no Brasil. Em questões políticas, em questões de meme, essa coisa meio que de TikTok, essa coisa meio da televisão, das mídias.
né, que tá mudando muito, né, as referências e as ideias disso tudo. E para E fechar, aí que a gente chave de chega. ouro, a gente vai para a cena final, que é o comer mesmo, é a antropofagia do negócio. É Que onde na real, cozinhamos nossa ela atriz. tá no fim, ela tá desde o início, né? Ela tá desde o processo inicial do espetáculo, que foi desde pegar o texto Liberdade, Liberdade, juntar com todos os nossos questionamentos e indagações sobre liberdade, e concluir que, na verdade, quando a gente sempre fala de liberdade, a gente fala tanto que nos é cerceado a liberdade, né? E o que nos cerceia da liberdade? Quais são esses lugares onde a gente vê que a nossa liberdade está impedida? A gente caiu muito nessa discussão também de que a minha liberdade vai até, né, a liberdade do outro, que isso não pode ser uma coisa que impõe primeiro a minha liberdade, depois a do outro. Então a gente ficou muito nessas discussões, nesses lugares, e por isso dessa questão da antropofagia, que a gente fala um pouquinho, né, durante o projeto também, que a gente escreveu o projeto, falando no espetáculo, que era muito nesse lugar de pegar todas essas informações, mastigá-las, ruminá-las e transpor ela no espetáculo teatral, né? Que aí é isso que eu também concordo com o Alessandro falou, que é de dar estímulos para que as pessoas vá caminhando por esse processo também junto com a gente, de preparar esses alimentos que são dados e ofertados aí para a gente, e no final ainda sambar em cima deles. É sobre isso, menino. E a gente comeu de verdade a feijoada, viu? E foi o A Alessandro que... Bumbuquinha tinha feijoada, não era cênico. A gente comeu mesmo. E acredito que é isso, assim, que todas as cenas são muito fortes e muito potentes, mas acredito que aquela do final, acredito que ela é o final, porque eu acho que é isso. A gente tem essa questão da ruptura da Ilmar em questão da imagem de uma. Porque é isso, ali eu acredito que são muitos símbolos e signos misturados, porque é isso, gente, é uma mulher realmente ali colocada nessa questão por ser uma mulher negra, acorrentada, com os trajes que remetem à Estátua da Liberdade, que nas nossas leituras específicas a gente viu que como que uma estátua que se chama Liberdade, ela está no meio de um lugar cercado por água, então ela não é livre a ponto do que as pessoas falam. Então ela está nesse lugar, só que com símbolos brasileiros, ela está dentro de uma panela gigante, que é nessa feijoada, que mistura tantos esses pedaços de horrores que a gente vem falando e anunciando durante todo o espetáculo, e essa coisa também super brasileira, que é a feijoada, e essa questão de sambar, né? Acredito que, pelo menos quando eu era mais novo, tinha muito essa questão assim, no Brasil tudo acaba em pizza, né? E a gente meio que diz assim, nosso acaba em feijoada, nosso acaba em samba, em festa, né? Porque tem essa questão também desse contraste mesmo, da alegria do brasileiro, de samba, de carnaval, de festividade, essa coisa meio que eles colocam a gente é só isso e pronto, acabou. E também dessa questão de isso, né? São essas figuras desses seres que estão dançando esse samba e comendo, que é tipo isso, assim, eles dançam e sambam uma liberdade deles, que o preço dela foi a não liberdade dessa mulher que está nessa panela. Então, assim, acredito que é uma potência muito grande e diz muito o que a gente faz ali, o que a Ilmara fala, né? Durante todo o espetáculo ali, o que ela fala e também quando ela entra nos enunciados, ela usa frases muito importantes de grandes mulheres que a gente pesquisou, né? E que disseram coisas muito importantes e muito, eu acho que muito claras, né? Assim, dessa conscientização de que, opa, peraí, o negócio aqui tá errado, e o buraco é mais embaixo, e eu não vou aceitar esse tipo de situação, né? Então, assim, acredito que é muito importante para a gente, acredito para a Ilmara mesmo, no processo desse lugar, né? Ela, enquanto mulher, enquanto atriz, enquanto performer, fazer uma cena dessa, onde ela tá nessa panela, sendo cozinhada por as três figuras masculinas, né? Até que a gente usa muito dessa questão da cena de a gente tá com a máscara, dessa coisa dessa peste negra, a gente tira a máscara e por trás dela tá meio que o grande vilão que a gente já disse do espetáculo, que é essa questão do dinheiro, do capital, né? Que meio que molda tudo e que meio que desenha quem é livre e quem não é, você é livre. Mas a esse preço, então você me pagou para ter essa liberdade, e como você não tem, você não vai ser.
Então, assim, acredito que tudo isso, né, naquela cena e tal, que a gente não fala, mas que as imagens e as movimentações vão construindo bastante esse discurso, acredito que é muito potente e aí que acaba, né, fechando esse ciclo do libação, que é essa grande loucura que acredito que as pessoas, quando terminam de assistir, faz assim, Jesus, tipo... Pelo menos acredito que elas olham para a feijoada de um modo diferente agora, ou, né, vem de um outro lugar e tal. Porque pra gente ficou diferente, né? Essa construção. Foi trabalhar num lugar totalmente diferente, assim, né? Foi experimental e, ao mesmo tempo, assim, trazer as discussões nossas para um trabalho, né, totalmente estético, para uma ideia de montagem, assim. Acho que esse foi o mais legal, né? Que a gente retomando, assim, nossas conversas aqui, pensando aqui agora, nossa maior assim, inspiração mesmo, o que a gente trazia era coisa que acontecia na realidade mesmo, aqui, não era nada fantasioso, né? Tudo que a gente traz de inspiração, a gente traz através de notícias, a gente traz discussões de coisas que realmente aconteceram, né? Nesse lugar a gente até pode brincar que a arte imita na vida mesmo, no Libação, é isso mesmo, assim, né? E é isso, galera. Até porque nós, enquanto seres humanos, estamos nesses. Nós quatro, pelo menos, estamos nesses lugares de minoria e de pessoas que vivenciam talvez esse contraste claro de ser livre ou não, pela nossa sexualidade, pelo nosso gênero, pela nossa, né, pela nossa cor, ou pelas nossas decisões, pela nossa vida, né, nossa profissão, sermos artistas. Então, assim, isso tudo já faz com que a gente vivencie, né, na prática. Então, assim, o que a gente diz, fala e mostra dentro do Libação não é nada novo para a gente, não é nada que a gente descobriu agora fazendo a pesquisa do espetáculo. Acredito que era só mais uma forma artística e metafórica de dizer e mostrar o que a gente vive, o que a gente passa, e o que acontece antes da gente, com a gente nesse momento, e que talvez, infelizmente, ainda continue se repetindo pelos próximos anos e tempos. Então, assim, era mais de evidenciar e aproveitar essa oportunidade para poder destacar e deixar gravado, né, deixar registrado essa nossa indignação e essa nossa forma de dizer, olha, a gente pode parecer que sim, pode ser que muita coisa melhorou e mudou, mas ainda falta muito, e essa nossa liberdade, ela ainda é utópica, ela ainda não é completa. Então, a gente queria mostrar e evidenciar muito esse processo. É engraçado também pensar, né, num contexto diferente, assim, o porquê da escolha, não o porquê disso, né, a gente não escolheu o espetáculo por causa disso, mas começamos a discutir sobre liberdade, um texto teatral, Milô Fernandes em plena pandemia, onde nossas liberdades literalmente ficaram restritas dentro de casa, em espaços fechados, longe das pessoas, né? Se eu não me engano, foi de 2020 para 2021 que eu dei esse texto, presenteei, né, Alexandre, com esse livro, acho que foi, não foi? Foi em 2020. E aí, em 2021, nós começamos a nos reunir e pensar e ler sobre esse espetáculo, esse texto. Então, e eu já vinha trabalhando com ele, lendo, já conhecia o texto, tinha comprado o livro há um tempo, estava pensando muito sobre esse texto, lendo muito ele durante o ano de 2020, né, em plena pandemia, pensando nisso, né, nesse lugar, assim, que foram mais ou menos 2 anos, apesar de não ter acabado ainda, né, o vírus, a questão da transmissão ainda está rolando, né, ainda há pessoas morrendo, graças a Deus o número é baixo, mas infelizmente ainda tem pessoas morrendo de Covid. A gente falando sobre esse lugar, né, de fazer arte mais restrito ainda, num lugar mais fechado ainda e isolado. E sendo que a arte, na verdade, é contrário disso, né? A arte é aglomeração, a arte é contato, é presencial, é físico, teatro é presencial. Então, foi um lugar onde a gente também refletiu muito sobre essa forma de fazer teatro, essa forma de fazer e produzir artes em momentos tão extremos e difíceis como foi esse processo da pandemia para a gente, né? Para mim foi muito bacana, foi muito gostoso o processo de pesquisa, de estudo, das discussões.
Eu acho que a gente discutiu muito mais do que a gente pôs em prática, né? Eu analisando agora esse processo, porque a gente já, mas justamente por isso, porque a gente já tinha tanta coisa estruturada, pensada, analisada dentro da cabeça, né? Colocada num papel, e quando fomos para a prática, parece que as peças foram se encaixando, e o que não encaixava, a gente encontrava soluções para encaixar, né? Eu acredito que esse espetáculo tem um potencial, sim, se a gente continuar a pensá-lo, né, e amadurecer ele, seja para o audiovisual, seja para o teatro. É um espetáculo que vai dar muito bafafá por aí. Sim. Muito pano para manga. Muito pano para manga. E então, galera, vamos então, né, finalizando o Com a nosso agenda. último momento, nosso último encontro desse workshop Pedaços de Liberdade, né? Esse é o nosso último encontro e também último dia, né, de execução do nosso projeto. Hoje, dia 14 de agosto, no domingo, a gente finaliza com o último dia de apresentação, né, de exibição do espetáculo Libação aqui no canal do YouTube, e também com esse último encontro, né, com todos nós, para poder falar desses bastidores do processo que concebeu todo esse espetáculo. Queria agradecer, né, a todo mundo que está aqui prestigiando, assistindo a gente, a todos vocês, meninos e meninas que estão aqui comigo, né, nesse processo de fazer e executar o Libação. Foi um projeto, acredito que, muito rico para todos nós em questão de pessoas, enquanto artistas, enquanto performances. Acho que é muito potente a gente poder, por mais que seja difícil, né, fazer arte no Brasil, a gente poder ter essas oportunidades e abraçá-las e, né, e fazer e deixar registrado, né, o nosso jeito de fazer. E acredito que o Libação deixa sua marca, né, pelo menos nesse modo online, e que ele tem, né, muita potência para poder seguir tanto para o audiovisual quanto para o presencial, né? Queremos trabalhá-lo e apresentá-lo ele mais vezes de outras formas agora com essa flexibilização, né, das apresentações presenciais. Então, queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, a vocês que estão aqui, e que, né, novamente, finalizando, a gente finaliza o espetáculo Libação e todo esse projeto com a frase, né, que termina o Liberdade, Liberdade, que termina o Libação, que é resisto. Então, assim, estamos resistindo, né, com nossa arte, com nossos corpos e com nossas formas de fazer e de ser durante esse processo. E é só agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui para poder explicar e mostrar isso para vocês. E queria que vocês, né, finalizassem e agradecessem para a gente poder finalizar esse nosso encontro. Obrigada, meninos. Foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês. É sempre bom poder trocar, conversar, trocar ideias. E eu cresço cada vez mais que a gente se encontre, que a gente pode partilhar as coisas. Obrigada, pessoal, que assistiu e acompanhou. Se liga no canal, que sempre que tiver novidades, estaremos aqui. Obrigado, meu povo. Obrigado a todo mundo. Foi um prazer estar com vocês. E é um prazer estar dividindo com vocês também, telespectadores, espectadores, nosso conteúdo. Espero que vocês tenham feito um grande proveito, que tenha sido enriquecedor. E é isso. Gente, um grande beijo. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar nesse projeto. Espero que a gente cresça ainda mais com essa peça, que a gente amadureça ela e cresça e apresente pelo país todo e fora, e que chegue no Bob Wilson. Beijo. Sim. Manda qualquer dúvida nos comentários e acompanhe a gente, viu? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tanto particulares quanto no @pequiarte, que é o Instagram da produtora Flor de Pequi, que está realizando esse projeto, tanto o workshop Pedaço de Liberdade, quanto a exibição do Libação. Lá também a gente divulga nossos próximos projetos e trabalhos que a gente tem, né? Tanto em grupo, nós quatro, quanto também paralelamente a isso, em outros formatos, né? De outras galeras. E a gente agradece muito a presença de todos vocês aqui, né? Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, novamente, né? Para todos, todas e todas. É isso. Obrigado e abafa! É isso!